E aí, galera metal do Brasil, Leonardo Ferreira para mais um vídeo aqui no canal Na Base do Rock. Nesse vídeo eu quero mostrar e compartilhar com vocês o que eu estou ouvindo ultimamente e também mostrar alguns itens de uma das maiores lendas do heavy metal mundial, uma banda considerada os inventores do heavy metal, o Black Sabbath. E aqui, galera, em minhas mãos eu tenho uma coletânea maravilhosa, sensacional, The Best of Black Sabbath, o melhor do Black Sabbath. É uma coletânea que há muitos anos atrás eu encontrei por um acaso uma feira livre, né? Comprei, tinha esse álbum daquele jeito bem piratão. E cara, eu escutei tanto, mas tanto, que a mídia ela se desintegrou totalmente, né? Quase que descapelou tudo, né? Porque vocês sabem como é, né? As mídias piratas, né, cara? E daí então eu era louco por esse álbum. E essa aqui é uma coletânea que é um álbum duplo, né? E traz os maiores clássicos da banda, principalmente, né? Na década de 70 e 80, né? Com a formação clássica, o Geezer Butler no baixo, o Bill Hart, né? Na bateria, o Tony Iommi, né? O criador de riffs cavernosos na guitarra, e o intransigente vocalista Ozzy Osbourne. Então é uma coletânea incrível. E depois da perda, né, desse disco, né, que ficou irreparável, não tinha mais como ouvi-lo, né, ficou todo danificado de tanto eu escutar. Eu comecei aí, né, a saga da procura por esse álbum, né, ia em sebos, ia nas lojas, né, e também cheguei na Galeria do Rock, aqui em Fortaleza, e eu encontrei muita coisa do Black Sabbath, mas eu não encontrei esse álbum duplo, que era o que eu queria mais encontrá-lo, né? E daí então eu tive que fazer o pedido pela plataforma, né, do Mercado Livre. Então foi uma das melhores aquisições, né, no ano em que eu comprei. E já faz bastante tempo também que eu tenho esse álbum duplo, né? E nessa sexta-feira, dia 17 de abril de 2026, né, onde já há dias que eu estou curtindo muita coisa, né, de uma das maiores e melhores bandas de heavy metal de todos os tempos, o Black Sabbath. Então separei aqui alguns itens, né, para mostrar e falar um pouquinho, né, para vocês. Então, para quem é fã de coletâneas, né, aqui também já fica de indicação, The Best of Black Sabbath, o melhor do Black Sabbath, né, trazendo clássicos, né, as faixas épicas e icônicas, principalmente aí da formação clássica, né, no auge da banda dos anos 70 e 80, galera. Então é um duplo, né,
eu estou escutando aqui, ó, tá? O meu som. E estou com o disco 1, né? E eu ejetei aqui, né, a bandeja, eu não vou colocá-lo para ouvir o som agora, porque pode haver restrição aqui no YouTube, vocês sabem como é, né, galera? Então eu sempre prefiro fazer vídeo sem músicas rolando, né? Ou músicas de fundo ou algo assim. Isso aqui é aquele som, né, que eu já mostrei aí em alguns vídeos aqui no canal. Tá. E é isso, galera. Voltando aqui à coletânea do Black Sabbath. A coletânea, galera, ela foi, né, uma das melhores formas, né, da gente estar aí adquirindo novas bandas, né, para conhecê-lo nos anos 90. Daí então a coletânea se tornou um álbum muito legal e é incrível, né, onde te dá a oportunidade de trazer várias bandas em um só disco para você conhecer, né? Mas aqui é uma coletânea somente do Black Sabbath, né? Seus maiores clássicos. É um álbum duplo. Como falei para vocês, foi muito difícil de eu conseguir esse item, principalmente original, né, galera? Discos só original. Olha só, o duplo. Segundo disco, né? Está aqui embaixo da bandejinha. Estou com o primeiro lá no som que eu estou ouvindo. E cara, aqui só pedrada de uma dos inventores do heavy metal, Black Sabbath. O disco 1, ó, que já abre, né, com a pedrada, né, do Black Sabbath, né, a faixa Black Sabbath. E tem a Nib, tem a What Pigs, né, tem Paranoid, tem Iron Man, tem Electric Funeral. Cara, só pedrada, como falei pra vocês. Children of the Grave, né? Lords of the World, Into the Void, no disco 2, ó, que abre com Tomorrow Dream, Supernaut, Snowblight, Saba Blood Saba, Killing Yourself to Live, né? Música incrível, cara. Hole in the Sky, Symptom the Universe, né? Onde também tem essa versão aí pelo Sepultura do Brasil. Cara, Never Say Die e também um grande clássico, né? Uma das minhas preferidas, Heaven and Hell, né? E aqui, cara, traz dois álbuns, né? Com os maiores clássicos de vários álbuns, né? Da discografia do Black Sabbath. Um álbum de 2000 que abriu Music, né? E outros selos. E eu fiquei muito feliz, cara. E me senti honrado por encontrar, né, esse álbum. E hoje ele faz parte aqui da minha coleção, cara, tá? Tenho esse álbum original do Black Sabbath. E estou escutando, né, os maiores clássicos aqui
como falei para vocês, com a formação clássica, né, do Black Sabbath. Eu vou falar também, galera, de umas aquisições, né, que eu estou para receber, tá? Já no finalzinho desse mês de abril. E vou trazer vários álbuns, né, que vão estar aí preenchendo as lacunas, né, que há muito tempo eram os buracos aqui da minha coleção, tá? E são álbuns também clássicos da banda Black Sabbath, né? E que são álbuns que são também de outras fases da banda, né? Como, deixa eu colocar aqui o álbum, né? Deixar ele aqui, galera. Bom, como eu ia dizendo, vai estar chegando, né, junto a essa aquisição no finalzinho do mês de abril, mais álbuns, né, do Black Sabbath que vai preencher aqui lacunas na minha coleção, né, e também de outras fases da banda, né, entre os vocalistas, né, Tio, Ian Gillan, o Tony Martin e o Glenn Hughes. Então, está chegando álbuns bem legais e eu estou ansioso já para recebê-los, né, e adquirir álbuns, né, da discografia do Black Sabbath. Beleza, galera? São álbuns que vai fazer aqui o complemento, né, de algumas lacunas, né, aqui da minha coleção. E ao chegar, eu vou fazer um vídeo, né, mostrando os álbuns da discografia do Black Sabbath, né, aqui da minha coleção, beleza? Tem muitos canais que já mostram, né, os álbuns aí da discografia do Black Sabbath, mas é algo que é pessoal, né, galera? É a minha coleção, então eu vou querer e vai ser uma honra, né, fazer um vídeo mostrando os álbuns da minha coleção, beleza? Pois é, aqui é o álbum, uma coletânea sensacional, galera. Muito feliz aqui, tá? Por ter aqui esse clássico na minha coleção, essa coletânea do Black Sabbath, que foi bem difícil de encontrar, galera, tá? Voltei várias lojas, né? Foi fácil de eu encontrar, né, essa coletânea, né, de redescobrir, né, até porque na época, em 2007, não tinha internet, não tinha streaming, não tinha nada disso. Você simplesmente tinha que estar em conexão com outros amantes, né, da boa música, do bom e velho rock and roll, para assim você poder adquirir algum álbum, né, tipo fazendo trocas, né, conversando aí, você ia conhecendo bandas através de colegas de sala de aula, né, entre essas coisas, né. E galera, tem um item aqui da minha coleção também, que eu estou curtindo muito, ó, que é esse DVD, cara, que traz o documentário, né, da banda Black Sabbath, tá? Aqui também é mais um item, galera, tá? Original que eu consegui, tá? Foi uma aquisição que basicamente revolucionou aqui toda a minha coleção, né, cara? Black Sabbath. E aqui é onde traz esse DVD, um documentário, né? Com 15 sucessos da banda. E traz também aqui, cara, cenas épicas, né? Históricas, registros, né? Do auge do Black Sabbath durante os anos 70 e 80, o que é muito legal, tá? E tem aqui também, né? Eles falam aqui no documentário, né?
como foi criados, né? Alguns dos seus maiores clássicos, né? Como Paranoid, Iron Man, né? Da Young, as músicas, né? Os clássicos da banda. E tem aí algumas entrevistas, cara, históricas e registradas aqui nesse álbum do Black Sabbath, tá? Esse mesmo DVD, galera, também eu tinha um álbum, eu deixei até aqui separado, ó. Eu tinha conseguido esse álbum também numa feira livre, tá? Na minha cidade natal, em Guaramiranga. Esse álbum aqui, ó, Black Sabbath, né? É o mesmo, tá? O documentário e o registro da banda, né? No auge dos anos 70 e 80, formação clássica. Mas só que também é um álbum pirata. Vocês podem ver aí, ó, tá? A questão, a parte visual aí, ó, do encarte, né? Sempre nunca dá pra você ver que realmente está escrito, né? Porque como é uma cópia pirata, não tem nada muito nítido, né? E claro para você entender. Então ele é bem simplão mesmo, tá? O disco é um disco pirata, tá? Mas cara, foi um DVD que eu me diverti muito, tá? Ouvindo e ainda está muito bem conservado, galera, tá? Mas como vários álbuns que eu tenho aqui, ó, que eu cheguei a conseguir, né? Os DVDs de bandas que eu sempre quis conseguir para minha coleção. Esse álbum foi também uma grande aquisição e nossa, eu fiquei muito feliz, né, por adquirir, cara. Então aqui também tem os videoclipes, tá? Bem legais, tem o videoclipe, né? Da música Black Sabbath, tem Paranoid, né? Tem um videoclipe dessas músicas e nossa, é épico, icônico e várias outras faixas aqui, né? De peso da banda, cara. Black Sabbath faz um som pesado, né? Melancólico e místico, né? Bem aí o estilo do Black Sabbath, né, cara? Então, galera, tá aqui, né? O álbum, o DVD, ó, o original. Vou mostrar pra vocês. Tá aí, ó. Lindão aqui a mídia, tá? Bem simples, né? Se tem encarte ou se tinha, eu não sei, porque eu adquiri, né? Entre aquisições, tá? Então aqui, galera, é um álbum que é muito valioso, cara, tá? Muito valioso. Um documentário incrível da banda Black Sabbath, né? Os inventores do heavy metal. E traz aqui, ó, Ozzy Osbourne, né? Tony Iommi, o Billy Hart, o Geezer Butler, né? E cara, é um álbum incrível, incrível, galera, tá? E traz aí, né, a história, né, dos garotos que saíram de Birmingham, né, no fim dos anos 60 para ganhar o mundo. E suas guitarras pesadas com letras demoníacas, né? E tá aqui. E durante todo o seu longo legado musical, né, a banda mudou de formações várias vezes, né? Então aqui tem também
entrevistas, né, com cenas históricas, cara, aqui da banda, né, Tony Iommi, né, o líder e fundador do Black Sabbath, né, falando aí, né, da entrada épica do Ozzy, né, o vocalista Ozzy Osbourne, também da sua saída da banda e da reentrada do Ronnie James Dio, cara, tá? Aí fala também da saída do Ronnie James Dio e da reentrada do Ian Gillan, né, do Tony Martin e também do músico vocalista o Glenn Hughes, beleza? É um DVD sensacional, galera. Então tá aqui, ó, som Dolby Digital 5.1, incrível, está aqui fazendo parte do meu acervo de DVDs, beleza, galera? E tenho também, galera, mais um item que eu quero mostrar e compartilhar com vocês. Galera, eu estou fazendo esse vídeo, tá? Na madrugada, estou com sono, né? Mas quero subir esse vídeo pro canal, compartilhar aí com todos os amantes, né, da boa música. Galera, aqui eu tenho uma revista, tá? Da Guitar Pro, né? Aquelas revistas que a gente comprava nas banquinhas de jornais, né? Nessa revista aqui, na capa já traz aí, né, o icônico guitarrista dos riffs pesados e cavernosos, né, de todos os tempos, o Tony Iommi, cara. E aqui, ó, o retorno do Black Sabbath, boa forma, né? E mais uma lição com 13 exemplos extraídos do novo disco, né? Que aqui tem os dois discos, últimos discos da banda Black Sabbath, né? Um deles é o The End, né? Onde a turnê The End, né? Que começou em Birmingham, né? Na Inglaterra, e que essa turnê, ela passou pelo Brasil, né? E em 4 cidades do Brasil, onde a banda se apresentou, inclusive teve abertura, né, também de uma das maiores lendas do thrash metal mundial, Megadeth, né? E tem aqui, galera, várias notícias, né, ilustrações aqui também de shows marcantes, né, da turnê de um dos últimos álbuns da banda, o The End, né? Ou seja, o final, né, do Black Sabbath. E a banda, né, que passou pelo Brasil fazendo 4 shows, né, que foi em Porto Alegre, Curitiba, Rio de Janeiro e São Paulo. E os shows dessa turnê foi aí inestimável, né, onde o Black Sabbath fechava o ciclo desse grande legado, né, com um longo reinado musical. Daí então, a formação para o álbum The End estavam em 3. Eu deixei marcado aqui, galera, para mostrar as fotos lindas e épicas aqui da banda. Olha só. Mestre da realidade, o som pesado de Tony Iommi continua insuperável. Um novo disco do Black Sabbath aqui, aonde se falava da turnê The End, né? Um dos discos finais da banda, né? Então, o The End, né? Para esse disco The End, estavam aí na formação o Tony Iommi, o Geezer Butler, né? O Ozzy Osbourne, e eles trouxeram para a banda, né, o baterista do Rage Against the Machine, porque o
o Bill Hart, ele estava com problemas de saúde. Daí então o Ozzy cita, né, em uma entrevista, que ele queria muito que o Bill Hart ele estivesse também para fazer o encerramento de mais um, que seria um dos últimos álbuns, né, da, da banda, o Black Sabbath. Mas o Bill Hart, eles tinham em vista, né, sabendo que se ele voltasse, ele ia querer fazer mais shows, todos os shows, né? E com a situação precária de saúde do Bill Hart, né, baterista clássico do Black Sabbath, eles ficaram todos apreensivos, né? E daí então foi contratado o baterista, né, do Rage Against the Machine para a turnê The End do Black Sabbath. E aqui tem, né, fotos, ó, clássicas, épicas, e tem, né, aqui entrevistas, né, e eles falando aqui, ó, cada membro falando e respondendo as perguntas, né, da imprensa. Tony Iommi. E galera, essa é uma revista muito bacana, muito legal, né, Guitar Player. Como eu falei para vocês, na época eu comprei na banca de jornais, né, onde a gente encontrava essas revistas, né. Depois eu vou fazer um vídeo mostrando aí todas as revistas e todas as editoras, né, que eu tenho aqui na minha coleção, tá? Então essa é uma revista muito legal que traz os dois últimos álbuns, né, do Black Sabbath. Olha só. E também traz, galera, o registro de um dos últimos álbuns que foi o 13, né? O álbum, o 13 do Black Sabbath, cara, né? Que também não pude contar, né, com o baterista, o Bill Hart, né? Tá aí, ó, Tony Iommi. E, cara, uma coisa muito legal que tem dessa revista, galera, da Guitar Player, é que tem a transcrição, né, de todas as músicas do álbum o 13, né, transcritas aqui na revista da Guitar Player, né. Então aqui, ó, Tony Iommi, a maior referência do estilo para todos os guitarristas. O Black Sabbath lançou recentemente o álbum o 13, né, que conta com o retorno marcante do vocalista Ozzy Osbourne, né. Então aqui, esse álbum, o 13, ele marcava mais uma vez, né, o retorno do mestre príncipe das trevas, o Ozzy Osbourne, na banda Black Sabbath novamente. Juntamente com o Geezer Butler, né, o Tony Iommi e o Ozzy, eles fizeram, né, e extraíram aí desse grande show icônico mais um grande álbum, né, galera, e um dos últimos da banda. E traz aqui, ó, várias músicas, né, do álbum lá, que, se eu não me engano, é um álbum duplo, né, onde as músicas são muito extensas. Então aqui já tem, ó, uma faixa End of the Beginning, né, a transcrição da música, né. Olha só, End of the Begin, End of the Begin, a continuação. Então as músicas do álbum tem aqui, galera, a Learned, olha só, Age of Reason, tá? Então é uma revista muito bacana, galera, muito bacana, tá? Que traz muita coisa legal, né, a respeito de uma das maiores lendas do heavy metal mundial, tá? Na época, galera, eu paguei aqui R$13,90, ó, tá? Dessas revistas que você encontrava e que trazia também várias notícias, né, de outras bandas, entrevistas, né? E daí era uma maneira de você ficar por dentro, né,
que estava acontecendo no mundo do rock, como não havia streaming, né? Aonde tem hoje aí o streaming, né? Que é de uma forma mais rápida, né? E ultra veloz, né? A questão de áudio e vídeo em tempo real, né? Antes você tinha a revista, tinha os colegas, né? Que para você falar sobre os assuntos do rock, e tinha também, como falei para vocês, as coletâneas, né? Que era uma forma de conhecer bandas novas. E tinham também os DVDs, né, galera? Apesar de que era difícil encontrá-lo, mas você sempre estava ali em contato com alguém que tinha, né, sempre alguma coisa de rock. Galera, esse foi o vídeo aqui do canal Na Base do Rock, tá? Espero que vocês tenham gostado aí, tá? E para não ficar uma coisa muito longa, eu vou encerrando por aqui, tá? Sou Leonardo Ferreira e você esteve no canal Na Base do Rock.